1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Isso aqui eu tenho insistido em falar também, tenho sido repetitivo para dizer, nós temos que ser constantes na fé. Temos que ser constantes na oração. Estão lembrados da semana passada? Bem, recapitulando aqui, vamos reviver a semana passada. Quando eu mostrei aqui, Lucas 18, o dever de orar, quando? Sempre. Foram todos também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não é orar quando você está doente. Não é orar quando você está enfrentando uma crise conjugal ou com uma familiar. Não, orar sempre, sempre estando em oração. Não é também ficar o dia todo... Não, é não cessar a oração. Davi pediu, lembra? Estou recapitulando, Salmo 27, 4. Davi pediu isso para Deus. Ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor quando? Todos os dias. Ele não queria morar, né, morar dentro de uma sinagoga, que nem tinha naquela época do templo, não. Era todos os dias ter comunhão. E nós não vigiamos, e às vezes passamos dias sem comunhão. Porque nós sentimos necessidade de orar quando estamos com a corda no pescoço. Nós sentimos necessidade de orar quando estamos passando por uma luta, quando estamos passando por uma tribulação. Não, estou só citando versículos da semana passada. Davi citou no Salmo 34, versículo 1. Olha o que ele disse também. Louvarei o Senhor quando? Todo tempo. Tempo bom, tempo ruim. Ele louvava a Deus, ele tinha motivo. Nós temos que, então, aprender a ser constantes na oração, ser constantes na comunhão, constantes na leitura bíblica, que é importante. Mas isso aqui já dei bastante, agora tem que correr com vocês. Ele diz assim, sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre tem coisa para fazer. Nós nunca ficaremos ociosos na obra do Senhor. Não, eu não trabalho na obra, não. Todos nós somos obreiros. Paulo diz que nós temos que nos apresentar a Deus como? Como obreiros. Que maneja bem a palavra da verdade, que não tem que se envergonhar. É o homem de Deus, a mulher de Deus. Mas o que é isso? Sempre abundante, orando, irmão, nação. Contei que Nixon, quando caiu nos Estados Unidos, um pregador chorou diante de Deus. E Deus fez ele lembrar quantas vezes você orou pelo seu presidente, que era Richard Nixon nessa época. E ele disse assim, não lembro. Ele disse, esse é o seu erro. Eu mandei você orar pelas autoridades, você não cumpre a minha palavra. Verdade. Na palavra de Deus diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, que nós devemos orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Olha o que diz lá para nós. Portanto, o rapaz não foi lá, eu falei, acho que ele foi tomar um café. 1 a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto, antes de tudo, que se façam deprecações e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Olha o 2, que diz, pelos reis. Nós não temos reis, nós não temos rei, temos presidente, temos que orar, temos governadores, temos prefeito, e nós não oramos. Ah, mas eu não votei nesse caso, não estou falando isso. Estamos falando que é o meu dever é orar pelas autoridades, e nós não oramos. Quer dizer, nós não somos abundantes na obra do Senhor. Porque nós não prestamos atenção nas direções que Deus dá, e por isso nós perdemos bastante. Porque quando você aprender a ser um abençoador, você vai ser abençoado. Porque Jesus falou, e isso foram palavras do Lucas registradas no livro de Atos 20, 35, o que ele disse lá para nós? 20, 35. Tenho-vos mostrado que em tudo trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. O enfermo ali é o necessitado, tá? E recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar que receber. Nós falamos há um tempo atrás, que eu li um artigo, que quando você dá algo para alguém, você faz um favor para alguém, você faz uma caridade para alguém, isso faz mais bem para você do que a pessoa que recebeu. Mas o que a ciência descobriu agora, foi Jesus quem falou, é melhor dar do que receber. Mas não é oferta na igreja, também faz parte, mas não é isso. Quando você dá algo para alguém, você vê o brilho, não estou falando do dependente químico, coitado, quando você dá uma coisa, ele brilha assim porque ele vai usar para a droga. Não, pessoa necessitada mesmo, faz um bem tremendo, começa a fazer, e muito mais é no mundo espiritual, hein?
Quando ninguém está vendo, você está dobrando os joelhos, intercedendo pelo seu vizinho que te incomoda. Em vez de você ir lá brigar com ele, você ora por ele, você intercede por ele. Quando você não concorda com as autoridades, você dobra os joelhos e ora pelas autoridades. Ah, pastor Jaime, será que tem esse tipo de crente? Todos nós deveríamos ser assim, mas não somos. Então não somos tão bem-aventurados como deveríamos de ser, porque não aprendemos a ser abundantes na obra do Senhor. Evangelizar, hoje tem as redes sociais, nós temos coragem de compartilhar a política, dando que é errado, você tem a sua convergência política, faz, ou então do futebol, mas não temos, às vezes, a mesma coisa com a palavra de Deus. Nós temos que ser abundantes na obra do Senhor, mas tem que correr, como eu falei. Aí que vem o bonito, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não, não. Um pouco na frente, depois de Coríntios, vem Gálatas, logo depois, Coríntios de novo, depois Gálatas, capítulo 6, versículo 7. 6, 7. Não erreis, não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também, diga, se fará. Coisa séria, pessoal. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Deus não é caloteiro. Se você faz alguma coisa por ele, ou pela obra dele, você é recompensado. Pode ter certeza. Se você renuncia, faz alguma coisa, ele vai te recompensar. Se você cumpre o que ele diz claramente sobre isso. Olha o que ele fala em Provérbios 13, 13. Depois eu volto no Novo Testamento em Romanos, tá? Provérbios 13, 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será o quê? O que faz o que Deus manda, sem mudar, não estou mudando a Bíblia. Entenda? O que faz o que Deus manda, esse é recompensado. Quando você faz o que Deus manda. E às vezes não fazemos. Nós não oramos pelas autoridades, como falamos. Se nós orássemos, seríamos recompensados. Nós não oramos pelas pessoas que nos perseguem, nos maltratam. Nós seríamos recompensados. Só na obediência tem a bênção. Na obediência traz a bênção de Deus, traz o poder de Deus, traz a vida de Deus, traz a ação de Deus, traz a ação do Espírito Santo sobre nós, mas não prestamos atenção nesses detalhes. Olha Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos 2, 6. Diz, o qual recompensará, diga aí, cada um segundo as suas. Deus é justo, irmão. Deus é justo. Às vezes você não vê, tem gente que está fazendo obra que não aparece aqui, mas vai aparecer no dia do juízo. Tem gente que vai ser recompensada, a recompensa maior, nunca podemos esquecer que é na eternidade. Ah, pastor, essa é palavra de religioso. Não, não. A maior recompensa é aquela. De uma tal maneira que Daniel, ele chegou a dizer que aqueles que muito ensinam a justiça, eles brilharão como a estrela sempre no firmamento. Vai ter um brilho de Deus. Nós estamos perdendo porque não prestamos atenção nos mandamentos do Senhor. Não prestamos atenção naquilo que Deus diz na sua palavra. Nós seríamos sempre recompensados. O nosso trabalho não é vão, não é inútil no Senhor. A oração de 20 anos de Isaac não foi inútil. Ele orou 20 anos pela gravidez da sua esposa. Ele teve. Mas tem gente que ora mais tempo, não pela gravidez, às vezes por uma outra situação. Você não pode esmorecer. Aprendemos que quando a nossa oração é fundamentada nas Escrituras, ela terá a resposta de Deus. Então, segura essa palavra. Vamos terminar relendo aqui, por favor. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nunca fique ocioso. Quando você não tiver nada para orar, ore por alguém. Interceda por alguém. Sempre esteja no altar de Deus. Se não tiver nada, louve a Deus, adore a Deus. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele não vai ser como alguns, que você tem que entrar na justiça do trabalho para pedir o que tem direito seu. Não é verdade? Afinal de contas, você não recebeu suas férias, não te deram o adicional, não te deram isso. Deus não. Você não precisa entrar na justiça, não. Ele sabe recompensar. Ele sabe pagar direitinho, entenda bem, o que ele prometeu. Creia no Senhor e você será recompensado. Amém?